Queridos, que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre a sua vida de maneira muito especial, de forma que o cansaço do dia, as lutas deste dia, que sejam superadas pelo grande amor de Deus e o seu poder sobre a sua vida. Que assim o nosso Deus possa trazer neste momento toda a paz que excede a todo entendimento sobre a sua vida. E nós vamos iniciar o nosso culto em seu lar, neste momento, com uma oração. Eu convido a todos a se curvarem diante de Deus para fazermos esta oração. Senhor Deus e Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concedeu, pela noite que adentramos, pelo alimento que tivemos neste dia, o trabalho que realizamos, pela Tua presença conosco, porque o Senhor nos livrou do mal, do perigo, da maldade das pessoas. Oh Deus, muito obrigado por tudo e recebe neste momento, oh Senhor, o meu louvor, a minha gratidão, a minha adoração. Receba o culto que agora presto a Ti, ó Pai, porque o Senhor é o Senhor dos senhores, é o Deus eterno, Deus soberano, Deus poderoso e é digno de toda honra e de toda glória. Assim nós entramos em Tua presença, Senhor, com reverência a Ti, porque o Senhor é o Senhor da glória. Aceita-nos, ó Deus, em Tua santa presença. Aceita a nossa adoração, nosso culto. Seja também a nossa inspiração, Pai. Que a Tua unção seja sobre nós. Não porque nós merecemos, não porque somos bons, mas porque precisamos, necessitamos do Teu Santo Espírito sobre nós, nos guiando, nos direcionando e também nos fazendo vitoriosos em tudo aquilo, Pai, que buscamos fazer. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, este é o culto em seu lar da família central de Praia Grande. E nós vamos cantar neste momento o hino de número 14 do nosso inário cantor cristão, que exalta ao Deus de Abraão. Cantemos. Oh
Queridos, nesse culto que nós agora prestamos a Deus, o culto em seu lar, da nossa querida igreja, a amada Igreja Batista Central de Praia Grande, ou simplesmente a família Central de Praia Grande. Esse é um momento singular, um momento muito especial para nós, após um dia de luta, de batalhas, de preocupações, às vezes de frustração, tristeza e outras coisas mais. Nós reservamos esse tempo em meio a tudo isto para prestar um culto a Deus. Que você aí no seu lugar, onde você se encontra, que o Espírito Santo possa visitá-los, trazendo assim toda a paz que você necessita. E nós, aqui neste momento, queremos agradecer também a sua presença neste culto, a sua participação aí com seus likes, a sua mensagem aí de glória a Deus, tudo aquilo que vem corroborar para o engrandecimento do nome do Senhor, nosso Deus. Assim nós entramos na presença de Deus com um cântico de louvor. E nós vamos ler neste momento os Salmos de número 103. Este salmo é um convite para o povo de Deus louvar ao seu Deus por amor de sua graça. A graça de Deus é tão grandiosa que aqui o salmista nos convida a louvar a Deus por amor de sua graça. Se hoje aqui estou, se você está nesse momento aí vivo, podendo sonhar e pensar, é por causa do amor, da graça do Senhor sobre você. Assim, começando o verso 1, diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Verso 6. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó, porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e sua justiça sobre os filhos
dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos, seus magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Que Deus aplique em nossos corações esse texto maravilhosíssimo da palavra de Deus a nós nesta noite. Que o Espírito Santo possa completar em cada um toda boa obra, tudo que Deus tem para nós. Amém, amados? Esse texto que o salmista nos convida a louvar a Deus por amor de sua graça, nos sugere o seguinte tema: a soberana vontade de Deus. Você já pensou o que significa a soberana vontade de Deus para a sua vida, para tudo aquilo que você foi chamado, aquilo que Deus tem para você? Queridos, a soberana vontade de Deus é sobre tudo e sobre nós, sobre todos. Deus tem um plano para a minha vida. Deus tem um plano para a sua vida. O profeta Isaías, escrevendo lá mais para o final do livro, ele vai dizer que, assim como a neve, o sereno, a chuva que desce dos céus para a terra, que eles não voltarão para lá enquanto não cumprir tudo aquilo para qual foram enviados. Então, a soberana vontade de Deus, que está sobre mim e sobre a sua vida, vai fazer com que nós cumpramos tudo aquilo que Deus tem para nós. Uma coisa interessante aqui observar, aqui o Salmo 103, que ele fala que Deus está no seu trono, né? Está no seu lugar santo. É bom lembrar aqui as palavras do Gênesis, né? Gênesis 1:1, quando nos traz aqui um parecer, uma visão dessa gloriosa magnitude de Deus, né? Diz que Deus, ou diz aqui o Gênesis, né, que todas as coisas que existem começaram a partir de Deus, a partir de sua palavra, quando diz: haja luz. Então, tudo está centralizado em Deus, vem de Deus e para Deus, todas as coisas. Então, é muito bom observar que tudo que somos, tudo que apreciamos, tudo que vemos, tudo que sonhamos, planejamos, tudo isto que hoje os homens se debruçam para estudar, para conhecer, veio exatamente a partir de Deus, a partir de sua palavra. E a Bíblia diz: há poder em sua palavra. Então vejamos que a partir desse princípio, ele é o Criador de todas as coisas, dos céus e da terra, dos mares, de tudo que nele há. Ele é o Criador de tudo, é o Criador meu e também o seu Criador.
Se nós existimos, porque Deus nos criou. E Deus estabeleceu o seu trono nos céus. Ninguém o pode atingir. E o poder de sua glória domina sobre a terra e sobre todo o universo. Já falamos muitas vezes sobre o universo, a ordem das coisas, como tudo funciona, tudo gira em torno do seu eixo imaginário, nenhum se desvia a rota, e ali roda, circula bilhões e bilhões de anos. Enquanto tudo isso existir, as coisas obedecerão a uma ordem de Deus, porque o seu trono está nos céus e o poder de sua glória domina sobre tudo e sobre todas as coisas. Em Gênesis 14, verso 18, o sacerdote Melquisedeque o chama de o Deus Altíssimo. Ele está no alto, ele é grande, é superior a tudo mais que nós imaginamos. Se o universo é tão grande que não podemos contar ou dimensionar ali, ou mencionar a sua grandeza, imagina o Deus, como ele é grande, como ele é tremendo. E assim o sacerdote Melquisedeque o chama de o Deus Altíssimo. E esse Deus Altíssimo, né, o Senhor mesmo, ele declara a Abraão como sendo o Deus Todo-Poderoso. Então ele mesmo declara para Abraão, lá em Gênesis 17:1, que ele é o Deus Todo-Poderoso. Em Apocalipse 1, verso 8, João também, na sua revelação, ele coloca Deus como sendo o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Ninguém supera Deus em seu poder e em sua glória. Ele é o Todo-Poderoso. Mas também, em Apocalipse 6:10, ele é chamado de Soberano Senhor. Ele não é um Senhor qualquer, como um de nós, ou mesmo, quem sabe, aqueles que foram dados a eles domínio sobre nações, sobre reinos, mesmo esses de nações poderosas, jamais chegarão sequer perto da soberania de Deus, como é colocado em Apocalipse 6:10, soberano Senhor, que tem ali a sua soberania sobre todos. Assim como essas expressões é definida a soberania de Deus em todos os mundos, no universo, na terra. Se houver vida fora da terra, lá também impera a soberania de Deus. Agora, o importante de tudo isto, e eu diria o mais importante, é que, apesar de tudo isso, da sua grandeza, de ser um Deus Altíssimo, um Deus poderoso, um soberano Senhor, há um plano no propósito desse Deus grandioso para toda a sua criação, tanto aquelas que nós não conhecemos, as inanimadas, as animadas, o universo. Nós, queridos, há um plano no propósito de Deus para a sua criação, da qual fazemos parte. A Bíblia, ela nos apresenta algumas características de seus planos poderosos para nós. Vamos conhecer alguns desses planos poderosos de Deus? Pois bem, fala comigo. Deus tem um plano. E esse plano de Deus, primeiro,
Esse plano de Deus é eterno. Lembra que Deus é um Deus eterno? Não conhecemos o seu início e nem saberemos o seu fim. Por causa da eternidade, nós estamos aqui, vamos dizer assim, que pegamos o bonde andando. Não sabemos o que está para trás e também não sabemos o que está pela frente. Nós somos pequenos, somos finitos. Então, Deus é eterno. E o plano de Deus também é eterno, é para sempre. Veja que o plano de Deus para os homens foi concebido antes mesmo da criação de tudo, de todas as coisas. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 1, verso 4, ele diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Esta é a colocação do apóstolo Paulo. Ele diz que esse Deus eterno, antes de tudo, antes de começar este mundo que aqui vivemos, ele já vamos dizer assim, ele já nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Deus já tinha um plano eterno para nós. Segundo, o plano de Deus, além de eterno, é também imutável. Deus não vai estar mudando de plano. A gente vê aqui tantas coisas acontecendo, um dia é uma coisa, no outro dia não é mais, um dia vai ser liberado, outro dia não libera mais, um dia acaba a pandemia, no outro dia começa o pandemônio de novo, e está sempre mudando. Mas a palavra de Deus nos garante que Deus é imutável. O plano de Deus para a minha vida, para a sua vida, não será mudado. Nós é que fugimos dele. Veja que Deus, por ser imutável em seu ser, o seu plano também jamais será mudado. O profeta Isaías, escrevendo no capítulo 46, o verso 10, ele diz que desde o princípio, no princípio, o anúncio, o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. A vontade de Deus está acima da nossa vontade, é superior a tudo isto e não será mudada porque não dá mais certo, porque o homem não é aquilo que eu esperei. Não, o plano de Deus, ele continua para nós e nós precisamos manter neste plano, neste projeto de Deus, e eu digo, para o nosso bem-estar e para o nosso futuro eterno. Então o plano de Deus, ele é eterno, é imutável, mas o plano de Deus também abrange todo o curso da história humana, da história de tudo, de todas as coisas, né? Eu digo que desta forma, o plano de Deus abrange todos os fatos históricos, que vai desde Gênesis até o Apocalipse, daquilo que nós conhecemos como o mundo teológico, a história teológica sobre os planos de Deus. O autor de Atos dos Apóstolos, Lucas, ele escrevendo no capítulo 17, o verso 26, ele diz assim, que de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra,
havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Olha que nesse plano de Deus, como falei aqui, ele abrange todo o curso da história universal, né? O que nós fazemos, o que deixamos de fazer, o que planejamos, né? Os acontecimentos que nós hoje presenciamos, tanto aqueles movidos pelos homens e outros que vêm sem nós jamais estarmos preparados, vêm. Porque na presciência de Deus, tudo já está estabelecido. Então nós precisamos entender que o plano de Deus abrange tudo isto. Essas coisas que nós hoje sofremos, ou que nós buscamos um alívio, ou que nós não entendemos, tudo já está no plano de Deus. Então, o plano de Deus abrange todo o curso da história, mas também o plano de Deus inclui os acontecimentos pessoais, tanto na questão aí da história dos maremotos, de gafanhoto, de tudo mais, mas também inclui os acontecimentos pessoais. Quando falamos aqui acontecimentos pessoais, falamos exatamente do que há em mim, do que há em você. Veja que Deus planeja os acontecimentos de cada pessoa. Tudo está nas mãos de Deus. E diz lá o autor de Gênesis 45, os versos de 7 a 8, José, quando ele recebe os seus irmãos, né, que vão lá pela primeira vez, depois que foi saído de casa, em busca de alimento, e que eles ficaram com medo, né, de que José pudesse fazer o mal a eles, né, pelo fato de ter sido vendido. Qual foi a palavra de José naquele momento? Ele diz: Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Essa foi a palavra que José encontrou naquele momento para trazer para os seus irmãos, tanto ali uma consolação, também para aliviar o peso de sua consciência, pelo fato de ter sido vendido, de ter tirado de maneira trágica ele da vida dos seus familiares. Mas José já reconheceu ali que aquilo ali fazia parte de um plano de Deus. Deus sabia o que ia acontecer. Como Deus tinha um plano para Abraão, né, aqui concedendo a sua promessa, fiel à promessa a Abraão, de que ele seria pai de grande nação, de nações. Então Deus já foi lá na frente, já enviou José de uma maneira não muito agradável, e José prepara tudo, e agora eles têm a vida. Mas também, queridos, o plano de Deus, ele abrange atos bons e maus dos homens. Veja Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, no verso 10, ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então vejamos que o plano de Deus abrange também situações nossas, como atos bons e maus dos homens, tá? Abrange tudo. O Senhor, segundo o autor de Provérbios, no capítulo 16, o verso 4, ele diz que o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Então tudo Deus já estabeleceu, Deus criou. Então nada dessas coisas que nós podemos imaginar está fora do controle de Deus.
Não, Deus tem o controle sobre tudo e permite que muitas coisas aconteçam para que nós possamos também buscar nele o livramento, sabendo que ele tem o livramento, a graça dele. Ele tem a graça, a cura, a resposta às nossas orações para aliviar o nosso sofrimento, o nosso medo, os nossos anseios. Deus tem tudo isto e nós podemos confiar. Por último, no plano de Deus, os atos maus são controlados de modo que redundem em bem. Vamos ver o que diz Gênesis 50, verso 20. Vejamos que as coisas desagradáveis que acontecem são transformadas em benefícios, como o caso de José, que eu mencionei agora há pouco. Era uma calamidade, era algo triste, desagradável, mas foi transformado em bênção. Aí, Gênesis 50, 20, nós vamos ver o seguinte: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Lembra que José, ele tinha-se uma visão gloriosa de Deus. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então, queridos, as coisas estão acontecendo, essa pandemia está acontecendo, nem todo mundo está sabendo lidar com ela, nem os cientistas, nem ninguém, muito menos a política, mas Deus tem um plano em tudo isto, e nós, povo de Deus, seremos beneficiados pela grandeza de Deus, pela graça de Deus. E concluindo aqui a nossa palavra, a primeira e a mais importante decisão de nossas vidas é reconhecer a soberania de Deus, pois no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada, segundo o salmista no Salmo 115, verso 3. Então vejamos, este é o primeiro passo para um bom ou excelente relacionamento com Ele. É crer, é reconhecê-lo em sua grandeza. E o segundo passo, precisamos reconhecê-lo como Ele é. O seu poder e a sua soberania sobre nós. Nós, queridos, precisamos entender isto e nos submetermos à sua égide, ao seu conselho, aos seus cuidados, à sua misericórdia. E a Bíblia diz, e Ele tem cuidado de nós. Que Deus nos abençoe e que a sua palavra possa ocupar um lugar muito especial em nossos corações. Oremos a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, Senhor, e Te agradecemos, porque o Senhor é grandioso, é poderoso, é soberano, e tem o poder sobre nós, tem um domínio sobre nós, e sobre tudo, e sobre todas as coisas, e apesar de tudo que está acontecendo, mas que o Senhor tem um domínio, e que nós seremos abençoados pela Tua grandeza, pela Tua soberania, pelo Teu grande amor, pela Tua misericórdia. Fica conosco, Senhor, dirige as nossas vidas, dá-nos uma visão gloriosa e sobrenatural da Tua glória, do Teu poder, que possamos contemplar a nossa salvação, a nossa vitória, ainda que ela esteja além dos nossos horizontes, que possamos contemplar e descansar no Teu poder
em tua bênção, em tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, que Deus nos abençoe nesta noite, que você tenha uma noite de paz, um sono tranquilo, de descanso, e que amanhã, sábado, seja um dia de vitórias para você. Que assim Deus nos abençoe grandemente, e aqui fica o meu beijo, o meu ósculo para você, o meu aperto de mão e também o meu abraço bem carinhoso para você. E a pastora também trará aqui neste momento a sua saudação. Um beijo, boa noite para todos vocês. Glória a Deus. Fala comigo. Que a bondade infinita de Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai eterno, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, agora e para sempre. Amém e graças a Deus. E até o nosso próximo encontro, domingo, às 20 horas. Que Deus o abençoe.